Você também tem dúvidas sobre o batismo, né? Quem pode se batizar? Como se batizar? Quais critérios que eu tenho que ter para ser batizado? Tudo isso a Bíblia fala. Então, nesse vídeo eu vou explicar tudinho para você. Mas antes disso, posso orar por você? Deixa eu abençoar a sua vida, um minutinho da sua atenção, e eu falo para você tudo que você vai precisar saber sobre o batismo. Então, feche os olhos comigo e fale assim: Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar perto de Ti. Eu quero, Senhor, conhecer mais sobre o batismo. Quero que o Senhor desperte em mim um sentimento pela palavra. Se revele para mim, Senhor, nesse vídeo. Me alimente com essas palavras que edificam. Essas palavras de fato é alimento para o meu ser. Ó, Senhor, eu reconheço a minha condição, que eu sou um pecador, que eu preciso de Ti, eu preciso ter um encontro com o Senhor. Ó, Senhor, o Senhor está me esperando, está me aguardando. Ó, Senhor, que através dessa palavra o Senhor possa falar profundamente comigo. Se revela para mim, Senhor. Me dá entendimento espiritual. Ó, Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe a sua vida. E eu queria começar falando do batismo, mas lembrando que até para nós nos arrependermos, isso depende da misericórdia de Deus. Então não é você que quer, é o Espírito que constrange o nosso interior e nos leva a nos arrependermos e nos voltarmos à palavra, ao Senhor. E aí recebemos o Senhor por meio do batismo. Pastor, o que é que a Bíblia fala então sobre o batismo? Eu preciso tomar um curso, eu preciso ficar anos e anos lendo a Bíblia, aprendendo para poder me batizar? Não! Não existe nada disso para você se batizar. O que é que a Bíblia fala? Crê com o coração, confessa com a boca e tem água, meu irmão, pode se batizar. Eu tenho visto ultimamente, e com cada vez mais intensidade, um grande problema que as pessoas confundem. Confundem batismo, que tem a ver com a salvação, com a transformação. Salvação e transformação são coisas diferentes. Quando nos batizamos, descemos as águas, e aí, quando nós subimos as águas, nós recebemos de fato uma nova vida. Somos agora um novo homem. Quando nós nos batizamos, recebemos a vida de Deus dentro de nós. Você já acompanhou aqui os vídeos do canal? Eu falei em um dos vídeos que somente o ser humano tem um espírito dentro dele. Então, quando o homem se batiza, ele desce ali as águas, ele recebe o Senhor para dentro do seu espírito. E uma vez que você recebeu o Espírito de Deus no seu espírito, nunca mais esse espírito sai de você. É a mesma coisa, né? Você tem um filho, pode ter um filho, independente do que esse filho faça, ele jamais vai deixar de ser o seu filho. Então preste atenção, cuidado com outros ensinamentos que não são bíblicos, tá? Uma vez que você é salvo para sempre. Mas essa questão da salvação tem alguns outros elementos que a gente vai também trazer aqui para vocês, que tem a ver com o reino milenar e também a salvação relacionada à Nova Jerusalém. São duas coisas diferentes, tá? Mas quando nós falamos de batismo, nós estamos falando de salvação. Então, nosso nome é escrito ali no livro da vida, né? E a Bíblia fala em Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será salvo. Você já crê? Ah, pastor, eu já creio no Senhor, eu confesso que Ele é meu Senhor e Salvador. Eu posso me batizar? Pode. Aí você vai receber a vida de Deus dentro de você. Só que isso não quer dizer que agora você vai ter mudado da água para o vinho, né? Porque você recebeu o Senhor, não. Agora entra o outro aspecto, o aspecto da transformação. De você mesmo você nunca vai conseguir querer se batizar, se transformar, mudar a sua vida. Você não vai conseguir. Por causa da vida de pecado que já habita em nós. E é por isso que o Senhor quer entrar em nós, por meio do batismo, né? Por meio de receber o Senhor, para que essa vida possa nos alcançar, nos transformar. Perceba uma coisa, o batismo é um testemunho daquilo que você já crê no seu interior. Por isso quem crê e for batizado será salvo. Você vai dar um testemunho para os céus, para Satanás, para Deus, para todos os homens, daquilo que você já crê, que Jesus é o Filho de Deus, que Ele foi ressuscitado dentre os mortos, né? E que você crê na sua condição, de fato, de ser um pecador. E essa condição de ser pecador te leva, te habilita a você reconhecer que você precisa de Jesus. E só há salvação no nome de Jesus. Não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens que importa que sejamos salvos. Então o batismo é uma coisa maravilhosa, é um evento único no universo. Todo o universo para contemplar aquele momento. E a Bíblia diz que não há maior alegria nos céus, né, ao ver um justo, né,
um pecador ali que é levado ao arrependimento. Então os céus se regozijam, os anjos se regozijam. É um momento especial no universo. Você agora pertence a Deus, porque Deus deseja ter um povo de propriedade exclusiva dele. Então agora essa vida que entrou vai fazer a transformação em você, tá vendo? Não é você que vai se esforçar para querer parar de beber, para parar de fumar, para parar de fazer isso, fazer aquilo, não. É a própria vida que vai te levar. Quanto mais você está em contato com a palavra, contato com os irmãos, está reunindo, ó, pouco a pouco essa vida vai te ganhando, te constrangendo. E aí pouco a pouco você vai deixando de fazer as coisas que você fazia antes. Então não tem nenhum segredo, é se aproximar da palavra, crer na palavra, receber essa palavra e de fato o Senhor vai mudar a nossa história. Ah, Kaique, mas eu aprendi que tem que tomar um estudo. Eu aprendi que tem que passar anos e anos para depois ser batizado. Olha só, não podemos tratar esse assunto de forma leviana. A Bíblia nos dá base para que se você crê com o coração, isso está lá em Romanos, se você crê com o coração e confessa com a boca, você pode receber a salvação por meio de Deus, né? Você pode se batizar. Inclusive em Atos, quando teve ali o Pentecoste, Pedro levantou, fez um discurso, e ali a Bíblia fala que mais de 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia, aqueles que creram e receberam essa palavra. Como então precisa ser realizado um estudo aprofundado para que você seja batizado? Não. Se a própria Bíblia diz que em um dia mais de 3.000 foram batizados, aqueles que creram e receberam essa palavra, quem somos nós para ir contrário ao que a Bíblia fala? Então, amados irmãos, temos que ter muito cuidado com as coisas que nós ouvimos e escutamos. De qualquer forma, sempre que ouvirmos qualquer coisa, precisamos ir à Bíblia. Ter revelação da palavra sobre o que a palavra fala sobre nós. E interessante que em Atos também nos mostra a passagem de Filipe e Eunuco. Ele estava ali, ele se aproximou daquela pessoa ali que estava lendo a palavra, né, querendo conhecer do Senhor. E aqui no capítulo 8 de Atos fala assim, eis que um etíope, eunuco, alto oficial da Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentando-se ao seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que está vendo, o que está lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar junto a ele. Então Filipe foi explicando as escrituras ali para ele. Todo o processo da escritura, né? Os discípulos, os profetas ali, foi falando a palavra para ele. Aí quando chega aqui no versículo 35 diz assim, então Filipe explicou e começando por essa passagem da escritura, anunciou-lhes a Jesus. Aí falou assim, seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Tá vendo? Eis aqui água, o que é que impede que eu seja batizado? Aí olha a resposta do profeta ali. Filipe respondeu, é lícito, ou seja, é possível, né? Se creis de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Vocês percebem o que aconteceu aqui? Naquele mesmo momento, ele teve aquela revelação, tinha água, eles desceram ali do carro e eles foram batizados. É lícito se crer de todo o coração. Tá vendo que é a própria Bíblia que fala isso? Então, irmãos, não vamos ser enganados. O batismo é um testemunho explícito, vivo, de uma realidade que Deus quer que possamos expressar, que é o que? Somos os embaixadores de Cristo. Então agora nós passamos a ser do Senhor. Quando nós nascemos, nós somos as criaturas de Deus, né? Mas quando nós recebemos a vida de Deus dentro de nós, nos tornamos filhos de Deus legítimo. Isso está lá em João, que diz, né, que ele veio para os seus e os seus não receberam, mas a todos quanto o receberam, tá vendo? Todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem, mas nasceram de Deus. Então todos nós que recebemos a vida de Deus, temos agora uma nova vida. Não é essa vida humana que nós nascemos dos nossos pais, né? É a vida de Deus, uma vida espiritual. Então, para Deus, a nossa vida cronológica, ela inexiste, podemos dizer assim, né?
O que importa para Deus mesmo é a nossa vida espiritual. Então, para Deus, quando nós descemos as águas, nos batizamos, nossa vida começou ali. Tudo que nós fizemos para trás, ou seja, antes do batismo, o Senhor apaga, o Senhor esquece. E Ele pede que também possamos esquecer. E a partir do batismo, a nossa vida começa. Então, nós passamos a ser um bebezinho ali espiritual, né, na fé. E agora precisamos nos alimentar desse leite que é a palavra de Deus. Para que o Senhor possa ir crescendo, né, gerando em nós essa vida, para que a gente possa ir amadurecendo. Então é todo um processo. Crê no Senhor, recebe o Senhor como seu Senhor e Salvador, e a sua vida agora começa diante dele. O que você não pode é se batizar, achar que agora que você já tem a salvação eterna, você não precisa mais buscar o Senhor. Não é isso. Porque nós teremos um vídeo num canal falando da importância de continuar buscando o Senhor, porque agora existe o reino milenar. Após essa era haverá o reino, e o reino estará só aqueles que foram vencedores hoje, que negaram a si mesmo, tomaram a sua cruz e seguiram o Senhor. Que Deus abençoe você, espero que você tenha entendido um pouco mais agora sobre o batismo, e se alguém vier falar com você que você tem que tomar um estudo, muito tempo para se batizar, mostre na Bíblia, Atos, mostre João, mostre todos esses versículos, Marcos inclusive, né, que nos dá uma outra realidade sobre isso. Gostou? Gostou desse conteúdo? Aprendeu com esse conteúdo? Curte aí, comenta, compartilha para que muitas pessoas também aprendam sobre o batismo e que possam, né, ser alcançadas por meio dessa palavra. Jesus é o Senhor.